inicialmente eu gostaria de reiterar aqui os meus agradecimentos. É um prazer estar com todos e todas aqui nessa ocasião em que a gente pode falar, não é, desse elemento tão significativo e tão importante como fator de diferenciação competitiva das organizações, que é o capital intelectual. Eu sempre costumo muito brincar que os alunos, né, Gustavo, eu sou professor da FGV-AESP, e alguns alunos costumam me questionar, né, professor, o senhor não trabalha, não, o senhor só dá aulas, né? Então, no meu caso, além de dar aulas, às vezes eu costumo trabalhar também coordenando uma iniciativa junto à própria FGV-AESP, que é um observatório de liderança, que é um dispositivo, Gustavo, por meio do qual nós procuramos monitorar quais são temas, quais são questões, desafios, mas também oportunidades que não poderiam estar ausentes da agenda, né, de prioridades estratégicas das organizações, e notadamente no que diz respeito à dimensão pessoas. Então, eu acho que eu vou complementar a fala do Gustavo, trazendo a outra dimensão, que é a dimensão do capital intelectual compreendido a partir da perspectiva, não é, dos produtores desse capital, que são as pessoas. E um dos elementos extremamente significativos que nós temos observado por meio desse radar, e aí se trata de um dispositivo bastante aplicado, porque nós procuramos monitorar empresas de consultoria, eventos executivos, assim como também eventos acadêmicos, no sentido de identificar esses pontos de atenção, esses pontos que podem nos ajudar a alavancar, não é, os capitais tangíveis e intangíveis das organizações. E interessante também que nós já temos constituído esse observatório há praticamente 2 décadas. Né? No ano que vem, a gente vai fazer 2 décadas já de acompanhamento. Então, a gente tem uma certa série histórica, não é, de temas, de desafios, de oportunidades que estão perdendo espaço ao longo do tempo, temas que têm ganhado importância ao longo desse período, e, sobretudo, sinais fracos, temas que aqui e acolá têm aparecido e que pode se constituir, não é, em preocupação ou em prioridade estratégica das organizações num dado horizonte de tempo. E são exatamente esses pontos, não é, que vão constituir aí as possibilidades de inovação, as possibilidades de a gente sair na frente, nos preparando desde ontem, né, para enfrentá-los. E na perspectiva, portanto, né, da dimensão pessoas, tudo que o Gustavo salientou é extremamente significativo, na medida em que a gente compreende, e isso não se restringe, não é, a mega empresas, grandes empresas, pequenas empresas, microempresas ou profissionais, não é, que inclusive cada vez mais nós somos, né, líderes das nossas próprias carreiras, nós nos constituímos cada vez mais em EUS SA, né? Então, no mínimo, nós vamos ter aí que liderar, não é, a nossa própria trajetória profissional. E dentro desse universo, considerando essa amplitude, essa diversidade de empresas pequenas, médias, micro e grandes, um elemento muito importante que transversaliza todas elas é a compreensão, e é daí que a noção de capital intelectual se torna fundamental, porque todos estamos inseridos numa transição, não é, de um padrão de competitividade que foi durante muito tempo hegemonicamente ligado, não é, à escala, ligada à rigidez. Então, era um modelo de produção, de gerenciamento muito centrado, não é, na noção
como eu salientava, de rigidez, então eu tenho que produzir muito rápido, né, em escala, para atender a um mercado que era um mercado em que a equação, né, era favorável a esse tipo de padrão de competitividade. Nós tínhamos, né, uma demanda em alguns setores muito maior, né, do que a oferta. Então, a gente precisava produzir muito e rápido para abastecer, para adquirir market share, né, naquilo o mais rapidamente possível, que a gente pudesse dominar o mercado. A partir de um dado momento, essa equação de mercado ela começa a se inverter, né? A gente passa a ter oferta muito maior, né, do que a demanda. É muito interessante que, em nível global, isso vai levar à própria globalização. O que é a globalização? É a busca de novos mercados, né? Então, se a gente atende o mercado local, o mercado local já está saturado, então a gente procura o mercado regional, o mercado nacional, né? O que vai impondo aí novos desafios. E, sobretudo, esses desafios, eles vão estar muito conjugados com essa emergência de um novo padrão de competitividade que não mais se dará apenas na esfera, não é, da rigidez, mas a ela se somará também, ao nível da escala se somará também a demanda por escopo. O que é isso? Eu preciso inovar, porque por meio da inovação eu posso agregar valor aos meus produtos e serviços, e por meio da agregação de valor aos meus produtos e serviços, eu vou poder cobrar um preço premium, eu vou poder me diferenciar e aumentar, portanto, a riqueza ali do proprietário, do acionista, né? Para aqueles que têm economia aberta, eu vou conseguir atrair investimentos, atrair sócios, atrair parceiros para aquele negócio. Então, é dentro dessa configuração que a ideia, não é, do capital intelectual ele ganha espaço. Eu preciso inovar, eu preciso agregar valor. Caso contrário, eu estou lidando com commodity. Caso contrário, o valor, né, do meu produto é definido pelo mercado. Eu vou entrar, não é, em um ambiente altamente competitivo, não é, em que os produtos são muito similares, os processos são muito iguais e a disputa vai ser eminentemente por preço. Não é? Então, essa necessidade, ela traz à tona, portanto, essa discussão, não é, acerca de novos modelos de nós nos organizarmos enquanto negócios e também dos modelos que nós vamos utilizar para gerir, não é, para gerir esses capitais que se tornam cada vez mais intangíveis. Cada vez mais nós passamos a depender menos de braços e mais de ideias, mais de cérebros, não é? Mais da mobilização daquilo que a gente chama de competências de terceira dimensão, não é? Que estão ligadas a essa capacidade de inovar, de criar, e para tal, não é, necessidades quanto a competências relacionais, sociais e organizacionais. Nós começamos a ser demandados para sairmos um pouco do nosso mundinho, não é? De não olhar só para dentro, mas também de começar a nos inserirmos em redes, em cadeias, não é? Extrovertermos o nosso negócio. É um desafio grande, porque, na verdade, ele pressupõe algo, não é, que se chama ambidestria organizacional. Né? Eu vou ter que ser ambidestro, porque ao mesmo tempo que eu tenho que pagar o salário hoje, eu tenho que gerar o resultado hoje, ou seja, eu tenho que ter escala, eu tenho que ter padrão, eu tenho que ter norma, eu tenho que ter modelos, não é, de gerenciamento muito bem estabelecidos. Simultaneamente, eu tenho também que me preocupar com escopo, com inovação, não é, com estar olhando para fora. Há um tempo atrás eu trabalhei, fiz um programa, na verdade, com um professor chamado Clayton Christensen,
infelizmente faleceu há pouco tempo, era um professor de Harvard, e ele tem um livro que está traduzido para o português, que eu acho que é muito interessante, se não me engano foi traduzido como O Dilema do Inovador, ou O Dilema da Inovação, que ele diz o seguinte, que a empresa, os nossos negócios, à medida que eles vão crescendo, eles vão se ampliando, eles vão demandando aí, não é, maior inovação, incorporando maior complexidade, o desafio número um, não é a gente tentar estruturar ao máximo os modelos de gerenciamento que nos permita, enquanto gestores, enquanto proprietários, estar o máximo possível para fora da organização. Se não, segundo diria o Clayton Christensen, nós corremos o risco, não é, de ficarmos lá lustrando o trem de ferro, não é, cuidando muito bem dos procedimentos, dos processos, não é, e passar um avião a jato e a gente nem vê. Não é? Então, segundo ele costumava muito brincar nas aulas dele, que a grande vantagem é que as empresas vão morrer todas arrumadinhas, né? Elas estão muito bem estruturadas, não é? Os processos muito bem estabelecidos, e, de repente, elas desaparecem, elas perdem a relevância. Por quê? Porque elas não foram capazes, não é, de olhar para fora. Quanto mais o negócio se torna complexo, né, o ambiente de negócio torna mobilizador de variáveis, né, crescentes, mais os proprietários, os gestores, né, os executivos, eles precisam, né, se voltar para fora. Então, eles precisam ter mecanismos de gerenciamento, né? E hoje a própria quarta revolução industrial tem permitido muito isso, né? Inicialmente, os processos de automação eram lá na linha de montagem, depois passou os processos de automação para os escritórios, e agora o novo estágio é a automação das funções e atribuições gerenciais. Tudo aquilo que é monitoramento de desempenho, de controle de resultados, não é? A tendência é que as máquinas farão isso. Como professor, a gente já tem sentido muito isso. Não é? De repente, pisca aqui na minha tela, né, um sistema integrado dizendo, olha, tem que entregar a nota. Quer dizer, eu não preciso mais de um supervisor, de um gerente para monitorar essas dimensões, né, que estão associadas ao controle transacional operacional. Isso as máquinas, os sistemas de inteligência não humanas, não é, poderão fazer em cada vez maior amplitude e com custo cada vez menor, porque elas também estão ganhando em escala. Então, a gente passa a ter um desafio no capital intelectual, que é de desenvolver as pessoas, não é? Para que elas mobilizem efetivamente aquilo de mais humano que há no humano. Se as máquinas vão fazer o operacional, se a escala tende a se comoditizar, o meu esforço enquanto proprietário, enquanto empreendedor, enquanto gestor, é em estar desenvolvendo pessoas, desenvolvendo um capital intelectual para que as pessoas possam, portanto, inovar e ampliar a riqueza, não é? Via esse processo de incorporação, não é? de valor. O que é inovar? Inovar é agregar valor. Inovar não é novidades, não é? Inovar é eu fazer diferente, agregando um valor para o meu cliente. E para isso, então, na perspectiva das pessoas, não é? O que a gente tem percebido é que a própria demanda por competências nossas, enquanto empreendedores, enquanto gestores, estão se ampliando. Não é? Elas estão se complexificando também. Se a gente pensar bem, um gestor de um negócio, não é? Ele tem dois papéis inalienáveis. Como diria lá o ex-ministro Magre, né? Tem dois papéis imexíveis. Primeiro, o alcance dos resultados. Nenhuma organização vive sem resultados. Então, é fundamental que nós nos organizemos para, né, promover uma gestão
que se volte para o resultado, seja ele econômico-financeiro, seja ele social, seja ele preferencialmente a junção de ambos, não é? Mas o resultado, o alcance dos objetivos é papel sine qua non aí do empreendedor e do gestor. O segundo ponto fundamental, não é a capacidade de mediar e antecipar conflitos. Não é? Sobretudo a partir do momento em que eu não dependo só de braços, eu passo a depender daquilo, como falávamos, de mais humano que há no humano. E o que é isso? É o brilho nos olhos, não é? É a capacidade do indivíduo criar, inovar. Ninguém cria e inova no chicote tradicional, não é? No chicotão. Não dá para eu chegar aqui, Gustavo, agora, não é? Você vai, até o final dessa nossa conversa, desses 20 minutos, você vai inovar. Não tem. Não é? Então, isso passa a demandar uma capacidade de gestão, não é? Em que eu vou ter que, na verdade, construir equipes que estejam engajadas, implicadas no nosso negócio. Olha a complexidade desse mundo contemporâneo. Não é? Eu trabalho com pesquisa, não é? Além de dar aula, então eu tenho bolsistas, né, que estão distribuídos geograficamente, estão em Belo Horizonte, estão em São Paulo, estão no Rio, tem alguns até fora do país, não é? Então eu preciso que eu não tenho mais o comando-controle clássico, eu não sei o que eles estão fazendo. Eu não tenho como monitorar isso de uma maneira contínua. Então, como é que eu vou monitorar? O controle sempre existirá, mas talvez eu vou ter que alterar as formas, de efetuar esse controle. Eu vou precisar mais do que motivá-los, engajá-los, implicá-los. Às vezes, alguns deles têm múltiplos vínculos de trabalho, não trabalham só para mim. De manhã eles estão trabalhando para a universidade A, de tarde eles estão trabalhando para mim, à noite estão dando aula na universidade C, e chega à noite em casa, ainda estão ali já bolando, pensando o backlog, qual é a empresa que ele vai vender o produto dele, que é a mão de obra, que é a inteligência dele, na próxima semana, no próximo mês. Esse indivíduo vai se comprometer com quem? Ele vai se implicar com quem? Os olhos dele vão brilhar no sentido de ele trazer aquilo que é um fator de inovação, lá na hora da verdade, ele se colocar e os olhos dele brilhar, vai ser para a empresa que ele trabalhou na parte da manhã, vai ser para mim, vai ser para... Então, esse hoje é um grande desafio que torna muito significativo a gente se preocupar com a questão da construção de ambiências organizacionais que favoreçam a mobilização dessas novas competências. Não são só braços, eu vou precisar de mobilizar a subjetividade humana, o desejo, essa vontade de estar ali implicado, porque somente assim ele consegue agregar valor numa outra esfera. O transacional, máquinas vão fazer ao longo do tempo. Não adianta a gente brigar com as máquinas, voltar ao neoludismo lá do século da primeira Revolução Industrial. Não, ao invés de brigar com as máquinas, nós vamos ter que buscar descobrir o que nós, enquanto empreendedores, o que nós, enquanto empreendimentos e negócios, o que a gente tem de distintivo, o que só o humano é capaz de fazer. E criar as condições para que esse humano, de forma virtual, em rede, nesses novos arranjos, possam ajudar as nossas organizações a se diferenciarem. Então, isso tudo traz à tona a necessidade do capital intelectual na dimensão pessoas e um aspecto aqui relevante, não é possível gerenciar subjetividades. Não tem como eu gerenciar brilho nos olhos, não tem como eu gerenciar desejos, expectativas e implicação. E eu vou ter que liderar a construção disso. Então, o contexto do capital intelectual, ele traz muito a importância de um gestor
para desempenhar esses dois papéis fundamentais, alcançar o objetivo e mobilizar e antecipar conflitos. E por que mobilizar e antecipar conflito? Porque eu vou lidar cada vez mais com diferenças, com pessoas diferentes, com a necessidade de pessoas que vão romper os processos, os procedimentos, as normas. Não é? Então, eu estou lá assegurando a escala e, ao mesmo tempo, alguém vai vir, vai bagunçar ali, vai fazer de forma diferente, e eu tenho que estar atento a isso, eu vou ter que mediar, não é, essas duas posições, escala e escopo, e lidando com pessoas em geografias diferentes, em modos de organização do trabalho distintos. Então, isso passa a demandar um conjunto novo de competências, não é? Que a gente poderia até se perguntar, né? A gente fala muito de competência, né? O que é ser competente? Não é? Ser competente é a capacidade de um indivíduo mobilizar, de cada um de nós e as pessoas das nossas equipes e empresas, não é? E empreendimentos, a capacidade de cada um mobilizar múltiplos conhecimentos, habilidades, atitudes, sofrências, sucessos, frustrações, né? Com vistas ao alcance de resultados. Então, aí nós temos dois elementos importantes, dois verbos importantes nessa definição. Primeiro é mobilizar. Então, não basta eu ser qualificado, não é? Não basta a qualificação e condição para entrar no jogo. Não é? Mas se eu não somo a isso outros elementos, dificilmente eu vou ter, não é, condições aí de me diferenciar enquanto empreendimento, enquanto profissional. E o segundo verbo importante, não é a capacidade de produzir resultado. Eu só sou competente na ação. Não é? Então, aí o desafio das organizações, dos gestores, dos empreendedores, já finalizando aqui essa fala, não é? É de criar essas ambiências organizacionais em que essas competências possam ser mobilizadas. Às vezes, nós estamos demandando verdadeiros super-homens e mulheres maravilha, né? Nós imaginamos pessoas que vão... E, às vezes, a organização não está preparada para lidar com essas Brastems todas. Não é? Chega lá na organização, a cultura ainda do manda quem pode, obedece quem tem juízo, ninguém é escutado, ninguém... Então, o que acontece? Se perdem esses talentos. Não é? Então, um grande desafio hoje é como nós organizarmos um modelo de gestão, não é? Que favoreça a essas próprias competências se instalarem na organização. Não é? Nós temos hoje os dois extremos, ou trazemos pessoas muito pouco qualificadas que a gente tem que treinar, recapacitar, não é? E aí reproduzir o processo da escala, né? Dos braços, de ficar ali, né? Fungando o cangote do sujeito ali para ele entregar o mínimo, e simultaneamente a necessidade de atrair talentos que não vão se subordinar tão facilmente, né, a essa lógica. Por quê? Porque eles foram contratados exatamente para trazer inovação, para trazer, não é, mudanças, para trazer disrupções que possam ser importantes para o negócio. Acho que esse é o grande desafio do capital intelectual, não é, na esfera de pessoas, não é? É como desenvolvermos gestores que vão dar conta de extrair das pessoas as próprias competências que nós, não é, consideramos como significativas. Eu me lembro de uma pesquisa, e eu concluo, que nós fizemos sobre fatores de atração e retenção de pessoas, né? Era uma organização que vivia reclamando que só tinha pessoas que não davam conta e etc., que muito pouco qualificadas. Aí ela trouxe uma pessoa dentro daquilo que seria a expectativa de competências, né, esperada, né, para alavancar, para ampliar o negócio, para expandir o negócio. Aí essa pessoa, ela acabou pedindo demissão, né? 2 meses depois. E aí nos chama lá para tentar entender o porquê que aquilo havia acontecido. E uma das falas dessa pessoa que me marcou muito, né, e aí a gente até parou de conversar, porque ali ela já disse tudo, ela disse o seguinte, abre aspas, né, eu me demiti pelas mesmas razões pelas quais eu fui contratado. Eu fui contratado para inovar, para criar, para organizar, chego lá, não é?
na verdade, todo momento que eu ia opinar, eu nunca era escutado, eram as normas, era, né, seguir o prescrito. Então, na verdade, a empresa não estava preparada, não é, nem para lidar com essas pessoas. Por mais que ela reclamasse da ausência de talentos, na hora que se colocava o talento lá, não é, ela não tinha políticas e práticas, não é, necessárias para absorver aquele talento. Então, eu acho que esse é o grande, talvez, aí, desafio do capital intelectual. Como é que nós vamos ser ambidestros, não é? De, ao mesmo tempo, ser capaz de gerir escala e, simultaneamente, de liderar mudanças, inovação, extroversão, que dê sustentabilidade, não é, a esse negócio. Na verdade, é tudo que o Gustavo vai buscar mensurar, né? É o ganho em que esse capital, né, que essas soft skills, que essas habilidades humanas, que esse capital intangível, né, social, relacional, vai trazer para o negócio. Acho que, às vezes, nós estamos mais destruindo competências ou eliminando essas competências, não é? Pela incapacidade, não é? Muitas das vezes, de criar essa ambiência organizacional favorecedora a essa inovação, essa criação. Eu acho que eu vou também, como salientou o Gustavo, né, eu vou parar por aqui, né, e me colocar à disposição também para que a gente possa debater o tema e trazer novas variáveis. Mas eu acho que é importante, né, compartilhar com vocês esse desafio também. Né? Não adianta eu só querer, né, atrair e ampliar o meu capital social, meu capital intelectual, minha inteligência, né, de mercado nesse campo, se eu não criar as condições internas, né, para a mobilização dessas competências. Né? Muito obrigado aqui pelo Maravilhoso. convite, foi um grande prazer.